Você já sentiu que certos padrões de dor, fracasso, vícios ou destruição simplesmente se repetem em sua família, geração após geração? Já se perguntou por que tantos lares vivem em ciclos de enfermidade, divórcios, pobreza ou desequilíbrio emocional? Como se algo invisível estivesse por trás disso tudo. Pois saiba, há algo espiritual acontecendo nos bastidores. Estudos apontam que cerca de 68% dos brasileiros relatam sentir nervosismo, ansiedade e tensão com frequência. E o que muitos não percebem é que por trás desses sintomas pode estar a ação sutil e silenciosa de espíritos familiares. Entidades malignas que operam dentro de linhagens, perpetuando sofrimentos e escravidões ocultas. E o mais alarmante, muita gente está sendo dominada por esses espíritos, sem sequer saber disso. A palavra de Deus diz em Oséias 4:6, "O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento." E é exatamente por isso que hoje, com base nos ensinamentos do renomado pastor e libertador espiritual, Derek Prince, vamos revelar a verdade sobre esses espíritos e como você pode, em nome de Jesus, ser totalmente liberto deles. Mas antes de prosseguirmos, já te peço algo importante. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, comente aqui embaixo se esse tema já falou ao seu coração e compartilhe com alguém da sua família. Você pode ser um instrumento de libertação na vida de alguém hoje. Prepare seu coração. Fique comigo até o final, pois o que vamos falar aqui pode mudar não apenas a sua vida, mas o destino espiritual da sua geração. O que são espíritos familiares? Revelações ocultas da Bíblia. Espíritos familiares, como ensinado por Derek Prince, são demônios que se especializam em acompanhar linhagens familiares. Eles são antigos, astutos e extremamente adaptados à personalidade e à história da sua casa. Eles observam, aprendem e imitam. Não é à toa que muitos comportamentos destrutivos são passados como herança de família. Mas a verdade é que o que muitos chamam de hereditariedade ou má sorte pode ser, na verdade, opressão espiritual invisível. Biblicamente, vemos esses padrões em várias passagens. No livro de Êxodo 20:5, Deus alerta: "Porque eu sou o Senhor teu Deus, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem." Este texto revela um princípio espiritual poderoso. Pecados não arrependidos podem abrir portas espirituais que afetam gerações inteiras. Derek Prince enfatizava que muitas doenças mentais, vícios, rebeliões e divisões familiares são sinais de ação demoníaca intergeracional. Não se trata apenas de genética ou ambiente, mas sim de fortalezas espirituais criadas por gerações que se afastaram da vontade de Deus. Eles agem em segredo, sob a aparência de normalidade, e se alimentam da ignorância e da negligência espiritual. Esses espíritos são chamados de familiares, porque se tornam íntimos da família. Eles conhecem hábitos, fraquezas, traumas e pecados ocultos. Eles agem como espiões espirituais. E sua missão é manter a cadeia de escravidão ativa, para que o plano de Deus nunca se cumpra em sua plenitude. E sabe o que é mais grave? Muitas vezes, esses espíritos conseguem operar dentro da vida de crentes que amam a Jesus, porque essas áreas da alma ainda não foram totalmente entregues, curadas ou libertas. Você pode ser salvo, mas ainda estar sob influência opressora de padrões espirituais não quebrados. A boa notícia é que a Bíblia não nos deixa enganados nem desprotegidos. E hoje vamos desvendar como reconhecer esses sinais e como você pode iniciar sua jornada de libertação. Agora, quero saber de você. Você já percebeu padrões espirituais negativos na sua família? Comente aqui e compartilhe sua experiência. Vamos quebrar esse silêncio juntos.
sinais de que você está sob influência de um espírito familiar. Imagine uma família onde o avô era alcoólatra, o pai também, e agora o filho luta contra o mesmo vício, ou uma linhagem de mulheres que enfrentam repetidos divórcios, solidão e depressão profunda. Será coincidência? Genética? Ou existe algo espiritual por trás desses ciclos destrutivos? Segundo Derek Prince, espíritos familiares deixam rastros. Eles atuam silenciosamente, mas seus frutos são visíveis e muitas vezes devastadores. A Bíblia nos orienta a observar os frutos. Mateus 7,16. E quando vemos padrões espirituais, emocionais e físicos que se repetem em uma família, devemos acender o alerta espiritual. Veja abaixo alguns sinais claros de que um espírito familiar pode estar operando. Ciclos repetitivos de pecado ou destruição, vícios como alcoolismo, drogas, pornografia, mentiras compulsivas, adultério, que se repetem geração após geração. Muitas vezes a pessoa diz: "Eu jurei nunca ser como meu pai, mas acabei igual." Doenças emocionais recorrentes na família, depressão, ansiedade, bipolaridade, ataques de pânico. Ainda que haja fatores biológicos, o espírito da opressão e do tormento também se transmite de geração em geração, especialmente se houver raízes de rejeição, traumas ou falta de perdão, padrões de fracasso e pobreza contínuos, famílias que nunca conseguem prosperar, mesmo com esforço. Há sempre perdas inesperadas, falências, portas fechadas. Derek Prince fala da maldição da improdutividade, que pode estar ligada à idolatria ou rebelião ancestral, problemas matrimoniais e familiares recorrentes, divórcios, traições, filhos rebeldes, conflitos constantes. Isso pode ser um sintoma da atuação de um espírito familiar que foi convidado, consciente ou inconscientemente, por meio de alianças, pactos ou pecados não confessados. Sensações espirituais estranhas e perturbações frequentes, pesadelos, opressão noturna, vozes, pressões no peito durante o sono e até mesmo a percepção de uma presença maligna. Esses sintomas são indícios claros de que há algo espiritual em operação. E talvez você esteja se perguntando: "Mas eu aceitei Jesus, por que ainda passo por isso?" A resposta é simples e profunda. A salvação nos dá acesso ao reino, mas a libertação nos torna livres para viver plenamente nele. Cristo já nos libertou na cruz, mas cabe a nós identificarmos as áreas onde o inimigo ainda possui brechas. O diabo é legalista. Ore agora mesmo: "Senhor, revela-me os padrões espirituais malignos que estão ocultos na minha família. Eu quero ver, quero ser livre." E continue comigo, pois nos próximos tópicos vamos descobrir como esses espíritos se instalam e, principalmente, como vencê-los pelo poder do sangue de Jesus. Ele se aproveita de portas abertas, pecados não confessados e ignorância espiritual para permanecer atuando. A palavra diz: "Deem lugar ao diabo." Efésios 4:27. Isso significa que, mesmo salvos, podemos dar território para que o inimigo atue, se não estivermos vigilantes. Mas hoje, Deus está abrindo seus olhos espirituais. O Espírito Santo está revelando áreas da sua alma que precisam ser tratadas, curadas e libertas. Como espíritos familiares se estabelecem nas gerações. Nada do que acontece no mundo espiritual é por acaso. Assim como Deus trabalha com princípios e alianças, o reino das trevas também opera por legalidades espirituais. E é exatamente por essas brechas legais que os espíritos familiares se infiltram nas gerações. Derek Prince foi categórico em seus ensinamentos. Um demônio só atua onde há permissão, ainda que essa permissão tenha sido dada por alguém de gerações passadas. A Bíblia é clara: como o pardal no seu vagar,
E como a andorinha no seu vôo, assim a maldição sem causa não virá. Provérbios 26:2. Ou seja, toda maldição tem uma causa. E se queremos nos libertar de uma opressão que veio de nossos pais ou avós, precisamos entender como ela entrou. Vamos observar 3 formas principais pelas quais espíritos familiares se estabelecem: pecados ancestrais e portas abertas. Quando uma geração vive no pecado sem arrependimento, seja em forma de adultério, idolatria, assassinato, ocultismo ou injustiças, ela abre portas espirituais que dão direito legal aos demônios. Esses espíritos passam a acompanhar aquela família, observando suas vulnerabilidades e influenciando os próximos descendentes. Em Lamentações 5:7 está escrito: nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Isso não significa que somos culpados pelos pecados deles, mas sim que sofremos as consequências espirituais das escolhas deles se não houver arrependimento e renúncia. Pactos e alianças com o oculto. Muitas famílias trazem em sua história envolvimento com religiões pagãs, ocultismo, maçonaria, espiritismo, umbanda, candomblé, adivinhações, benzimentos, consagrações a entidades, amuletos e a invocações de mortos. Cada uma dessas práticas é uma aliança espiritual com demônios, e essas alianças permanecem ativas até serem quebradas em nome de Jesus. Derek Prince afirmou que muitos cristãos ainda vivem sob o efeito de maldições familiares por causa de pactos feitos décadas atrás por avós ou bisavós, muitas vezes sem sequer saber disso. Os espíritos familiares herdados dessas práticas continuam ali, impedindo o avanço espiritual. Traumas não curados e votos internos. Quando uma pessoa sofre rejeição, abuso, abandono ou vive traumas intensos, ela pode fazer votos internos inconscientes. Nunca mais vou confiar em ninguém. Nunca vou ser igual a minha mãe, pai. Nunca vou me submeter a homem algum, etc. Esses votos são portas para o orgulho, rebelião e independência, terreno fértil para a atuação de demônios. Esses traumas podem se transformar em fortalezas espirituais que vão passando de pai para filho, como heranças emocionais não tratadas. Espíritos familiares operam nessas feridas abertas, mantendo as pessoas presas em ciclos de dor. Amado, entenda, o sangue de Jesus é suficiente para quebrar qualquer maldição, mas é preciso reconhecer, confessar, renunciar e expulsar. Não basta apenas orar de forma genérica. É preciso um posicionamento radical, consciente e profundo. Por isso, no próximo capítulo, vamos aprender com base nos ensinamentos bíblicos e nas experiências de libertação de Derek Prince, como romper com espíritos familiares e fechar todas essas portas. Continue comigo. A libertação começa com o conhecimento, mas se concretiza na autoridade espiritual que você exerce em Cristo Jesus. Como romper com espíritos familiares, segundo a palavra. Chegamos ao ponto mais poderoso desta mensagem: o rompimento espiritual. Saber que espíritos familiares existem e atuam nas gerações é importante. Reconhecer os sinais é essencial. Mas o que realmente muda a história é agir. É levantar-se em autoridade, em arrependimento e em guerra espiritual. Derek Prince ensinava que a libertação começa com a verdade e termina com a autoridade. Jesus nos deu o direito de expulsar demônios, desfazer maldições e tomar posse de uma vida plena. Mas isso exige posicionamento espiritual. Aqui está um passo a passo prático e bíblico para romper com espíritos familiares. 1. Reconheça os padrões espirituais. Comece fazendo um mapeamento da sua linhagem. Quais comportamentos negativos se repetem em sua família? Que tipo de pecados, doenças, vícios, tragédias e problemas emocionais são comuns entre pais,
avós, irmãos, tios. Lamentações 3:40 diz: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Esse exame espiritual é o primeiro passo para identificar as áreas de influência maligna. 2. Confesse e arrependa-se, mesmo pelos pecados dos antepassados. Você não é culpado pelo que seus antepassados fizeram, mas você pode quebrar os efeitos espirituais que ainda operam através do arrependimento intercessório. Isso está em Neemias 1:6. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Ore: Senhor, confesso os pecados dos meus antepassados. Se houve idolatria, pacto com o oculto, injustiças, sangue inocente derramado, eu peço perdão. Me arrependo e clamo pelo teu sangue sobre minha geração. 3. Renuncie a toda aliança maligna. Fale com sua boca: em nome de Jesus, eu renuncio a toda maldição, pacto, voto ou aliança feita pela minha linhagem com demônios, entidades espirituais, ocultismo, maçonaria, feitiçaria ou qualquer força do mal. Derek Prince ensinava: nenhuma libertação é completa sem renúncia verbal. O mundo espiritual ouve suas palavras. Quando você renuncia com fé e convicção, as correntes são quebradas. 4. Expulse os espíritos familiares em nome de Jesus. Lucas 10:19 declara: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Tome autoridade agora. Ore: espíritos familiares que atuam na minha linhagem, eu vos repreendo e expulso em nome de Jesus Cristo. Vocês perderam toda a legalidade. Saiam da minha vida, da minha casa, da minha mente, da minha saúde, das minhas finanças, do meu casamento, da minha descendência. Eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. 5. Substitua a maldição pela bênção. Não basta apenas expulsar, é preciso preencher. Jesus ensinou que quando um espírito sai, ele pode voltar com outros piores, se encontrar a casa vazia. Mateus 12:43-45. Encha sua vida com a palavra, louvor, oração, jejum e comunhão. Declare bênçãos. Eu declaro que a minha casa é bendita do Senhor. A partir de hoje, a minha família será conhecida por sua fé, santidade, prosperidade e amor a Deus. Começa comigo a geração que rompe com toda maldição. Amado, essa guerra é real, mas a vitória é certa para quem se posiciona em Cristo. Você não precisa mais viver com pesos espirituais herdados. Jesus já pagou o preço. Agora é hora de tomar posse, mantendo-se livre. Como viver em constante libertação? Ser liberto é o primeiro passo, mas permanecer livre exige vigilância, disciplina e intimidade com Deus. Derek Prince dizia: muitos recebem a libertação, mas poucos a mantêm, porque não mudam suas atitudes e hábitos espirituais. A libertação não é um evento, é um estilo de vida. Não é algo que se conquista apenas no culto de domingo ou num vídeo como este. É algo que se preserva diariamente, com armas espirituais afiadas e o coração rendido. Aqui estão as chaves para viver em constante liberdade espiritual. 1. Vida de santidade e arrependimento diário. A Bíblia diz em Tiago 4:7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muitos querem resistir ao diabo, mas sem se sujeitar a Deus. Isso é impossível. A santidade é o escudo da alma. Você não pode brincar com o pecado e esperar manter-se livre. Palavras negativas, pornografia, mentiras, vícios, falta de perdão. Tudo isso reabre portas para que os mesmos espíritos voltem. Ore todos os dias pedindo ao Espírito Santo para examinar seu coração e revelar qualquer área que precise ser purificada. 2.
Alimente-se da palavra de Deus. Jesus, ao ser tentado por Satanás, respondeu com a palavra. Como romper com espíritos familiares, segundo a palavra. Chegamos ao ponto mais poderoso desta mensagem: o rompimento espiritual. Saber que espíritos familiares existem e atuam nas gerações é importante. Reconhecer os sinais é essencial. Mas o que realmente muda a história é agir. É levantar-se em autoridade, em arrependimento e em guerra espiritual. Derek Prince ensinava que a libertação começa com a verdade e termina com a autoridade. Jesus nos deu o direito de expulsar demônios, desfazer maldições e tomar posse de uma vida plena. Mas isso exige posicionamento espiritual. Aqui está um passo a passo prático e bíblico para romper com espíritos familiares. 1. Reconheça os padrões espirituais. Comece fazendo um mapeamento da sua linhagem. Quais comportamentos negativos se repetem em sua família? Que tipo de pecados, doenças, vícios, tragédias e problemas emocionais são comuns entre pais, avós, irmãos, tios? Lamentações 3:40 diz: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Esse exame espiritual é o primeiro passo para identificar as áreas de influência maligna. 2. Confesse e arrependa-se, mesmo pelos pecados dos antepassados. Você não é culpado pelo que seus antepassados fizeram, mas você pode quebrar os efeitos espirituais que ainda operam através do arrependimento intercessório. Isso está em Neemias 1:6. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Ore. Senhor, confesso os pecados dos meus antepassados. Se houve idolatria, pacto com o oculto, injustiças, sangue inocente derramado, eu peço perdão. Me arrependo e clamo pelo teu sangue sobre minha geração. 3. Renuncie a toda aliança maligna. Fale com sua boca. Em nome de Jesus, eu renuncio a toda maldição, pacto, voto ou aliança feita pela minha linhagem com demônios, entidades espirituais, ocultismo, maçonaria, feitiçaria ou qualquer força do mal. Derek Prince ensinava: nenhuma libertação é completa sem renúncia verbal. O mundo espiritual ouve suas palavras. Quando você renuncia com fé e convicção, as correntes são quebradas. 4. Expulse os espíritos familiares em nome de Jesus. Lucas 10:19 declara: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Tome autoridade agora. Ore. Espíritos familiares que atuam na minha linhagem, eu vos repreendo e expulso em nome de Jesus Cristo. Vocês perderam toda a legalidade. Saiam da minha vida, da minha casa, da minha mente, da minha saúde, das minhas finanças, do meu casamento, da minha descendência. Eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. 5. Substitua a maldição pela bênção. Não basta apenas expulsar, é preciso preencher. Jesus ensinou que quando um espírito sai, ele pode voltar com outros piores, se encontrar a casa vazia. Mateus 12:43-45. Encha sua vida com a palavra, louvor, oração, jejum e comunhão. Declare bênçãos. Eu declaro que a minha casa é bendita do Senhor. A partir de hoje, a minha família será conhecida por sua fé, santidade, prosperidade e amor a Deus. Começa comigo a geração que rompe com toda maldição. Amado, essa guerra é real, mas a vitória é certa para quem se posiciona em Cristo. Você não precisa mais viver com pesos espirituais herdados. Jesus já pagou o preço. Agora é hora de tomar posse, mantendo-se livre. Como viver em constante libertação? Ser liberto é o primeiro passo. Mas permanecer livre exige vigilância, disciplina e intimidade com Deus.
Derek Prince dizia: muitos recebem a libertação, mas poucos a mantêm, porque não mudam suas atitudes e hábitos espirituais. A libertação não é um evento, é um estilo de vida. Não é algo que se conquista apenas no culto de domingo ou num vídeo como este. É algo que se preserva diariamente, com armas espirituais afiadas e o coração rendido. Aqui estão as chaves para viver em constante liberdade espiritual. 1. Vida de santidade e arrependimento diário. A Bíblia diz em Tiago, 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muitos querem resistir ao diabo, mas sem se sujeitar a Deus. Isso é impossível. A santidade é o escudo da alma. Você não pode brincar com o pecado e esperar manter-se livre. Palavras negativas, pornografia, mentiras, vícios, falta de perdão. Tudo isso reabre portas para que os mesmos espíritos voltem. Ore todos os dias pedindo ao Espírito Santo para examinar seu coração e revelar qualquer área que precise ser purificada. 2. Alimente-se da palavra de Deus. Jesus, ao ser tentado por Satanás, respondeu com a palavra. Está escrito. Mateus 4. A palavra de Deus é sua espada. Sem ela, você está desarmado. Leia a Bíblia todos os dias. Medite, memorize versículos, declare promessas. A palavra não é só para informação, ela é para transformação. Quanto mais você se enche da verdade, menos espaço o diabo terá para mentir. 3. Mantenha uma vida de oração e louvor. A oração é a respiração da alma. É onde sua autoridade se renova. E o louvor quebra cadeias, muda atmosferas, confunde o inimigo. Paulo e Silas estavam presos, mas quando louvaram, as cadeias caíram. Atos 16, 25, 26. Se você quer permanecer livre, não pode ser um crente silencioso. Seja alguém que ora com fervor, louva com paixão e clama com fé. 4. Esteja cercado por uma comunidade de fé. A caminhada cristã não foi feita para ser solitária. A Bíblia diz em Eclesiastes 4:12, o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Procure estar em uma igreja viva, onde a palavra seja pregada com poder. Participe de células, cultos, discipulados. Ter irmãos espirituais ao seu lado é proteção contra recaídas e fortalece sua caminhada. 5. Ore e interceda pela sua geração. A libertação não termina em você. Ela começa com você. Você é o elo que quebra a corrente. Agora ore pelos seus filhos, netos, pais, irmãos. Interceda por sua linhagem. Derek Prince dizia, a bênção pode ser transferida para gerações, assim como a maldição era. Portanto, abençoe sua descendência. Profetize salvação, cura, avivamento, santidade. Salmo 112:2 declara, a sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Amado, você não é mais escravo. Você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. Agora viva como alguém verdadeiramente livre. Caminhe em luz. Seja vigilante. E nunca mais permita que as cadeias do passado tenham domínio sobre o seu futuro. Viva livre, ande em luz e seja um marco de transformação. Hoje você foi confrontado com verdades espirituais profundas. Verdades que o sistema religioso muitas vezes ignora, mas que têm poder para transformar destinos inteiros. Espíritos familiares existem, atuam nas sombras e destroem vidas silenciosamente. Mas hoje, as trevas foram expostas. A palavra de Deus diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade chegou até você, e agora você não é mais ignorante diante das armadilhas do inimigo. Agora você está consciente, equipado, desperto. Mas o que você vai fazer com isso? Dicas práticas para hoje.
Faça uma oração de confissão e renúncia ainda hoje. Use os exemplos dados aqui e fale em voz alta. Anote os padrões espirituais da sua família. Ore sobre eles. Se livre de objetos espirituais suspeitos em sua casa. Imagens, livros, amuletos, talismãs, heranças com vínculos espirituais. Comece um jejum de 3 dias buscando santificação e discernimento. Se conecte a uma igreja bíblica que crê em libertação. Não ande só. Ore pela sua linhagem todos os dias. Você é o canal de bênção para ela. Agora, eu me dirijo a você que está sentindo o coração queimando, lágrimas nos olhos e um peso sendo retirado da alma. Esse é o Espírito Santo te chamando para mais. Não basta assistir a esse vídeo. É hora de se render. Ore comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que fui prisioneiro de maldições familiares. Hoje, eu me levanto como um guerreiro, uma guerreira, em nome de Jesus. Eu confesso os pecados da minha linhagem, renuncio a toda maldição e declaro que o sangue do Cordeiro me purifica. Espírito Santo, entra em minha vida, guia cada passo meu. Livra-me do mal e usa-me como um instrumento de libertação na minha família. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou isso com fé, você deu um passo decisivo na sua libertação. Agora caminhe com firmeza. Não olhe para trás. Se esse vídeo tocou sua vida, curta, comente aqui embaixo, compartilhe com seus familiares e amigos. Vamos formar uma corrente de libertação por todo o Brasil e além. Escreva nos comentários. Hoje eu rompo com as maldições da minha geração. E se você deseja mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e ative as notificações. Estamos aqui para proclamar a verdade, custe o que custar. Você é livre. Sua família será restaurada. Sua geração será diferente. E tudo começa com você.